Traugotka ou Easterreich. Possessão e exorcismo ao longo da história. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 4. A gênese e a extinção da possessão. Como se origina a possessão? Na maioria dos casos, não é de forma diferente de qualquer uma das outras duplicações simultâneas de personalidade. Pode haver a priori dois estados emocionais, paralelos e separados, que coexistem e criam à primeira vista a impressão de uma divisão da mente. Ou então há simplesmente compulsões, que formam o centro de cristalização da possessão. Tão logo à medida que seu caráter psicológico especial é reconhecido, a visão geral da possessão atual no momento, ou no círculo do paciente, imediatamente faz com que essas compulsões sejam interpretadas como proveniente de uma segunda individualidade. De acordo com a disposição da pessoa afetada, isso pode facilmente levar automaticamente a uma identificação imaginativa com a segunda personalidade. A autossugestão resultante da mente de angústia deve favorecer isso. Ainda assim, ao olhar através dos casos de possessão, hesita-se em considerar todos os casos tão semelhantes a este respeito e acreditar que a consciência imposta de uma segunda personalidade sempre foi a primeira causa de possessão. Muito mais provavelmente foi muitas vezes a convicção de ser possuído, o que provocou uma divisão real da mente, enquanto nas divisões observadas hoje a relação se inverte. Primeiro surge uma divisão genuína da vida interior, e então o indivíduo se declara dual. A diferença se deve ao fato de que nos tempos e círculos sociais aos quais a maioria dos casos de possessão pertence, havia uma crença geral na possessão, enquanto na nossa civilização moderna está inteiramente em declínio. O reino da superstição foi responsável pelo fato, já que a abundância de documentos à nossa disposição mostram a cada passo, que as compulsões mais leves foram imediatamente tomadas para a possessão demoníaca. A patologia moderna estabelece que esses processos não representam em si nenhuma divisão e, portanto, somos levados à conclusão inevitável que de forma alguma todos aqueles descritos como possuídos experimentaram genuína divisão de personalidade, pois isso não é tão facilmente produzido por autossugestão. Assim, não é verdade que todos os numerosos santos e os ascetas afetados por obsessões tinham dupla personalidade. Aparentemente, dificilmente algum deles mostrou mais do que compulsões mais comuns. Se a nossa teoria está bem até aí, vamos considerar isso como sendo a regra da aceitação irracional e confusa de uma superstição, ou, mesmo quando lúcida, puramente intelectual e convicção autossugerida de uma divisão interior inteiramente irreal. Onde, no entanto, surge a divisão, é inteiramente primário, espontâneo, e não resulta da ação de autossugestão de convicção intelectual anterior. Outra causa muito frequente de possessão é a visão e companhia de possessos. Isso fornece ao mesmo tempo a explicação de epidemias dessa natureza. Sacerdotes exorcistas foram particularmente expostos a esta infecção, e dificilmente um deles escapou completamente. Lestoirides de Idiblis de Ludum cita um velho escritor do século XVII que informa que, abre aspas, os exorcistas quase todos participam, mais ou menos, nos efeitos dos demônios por tribulações que eles sofrem com eles, e poucas pessoas se comprometeram a dirigir os que não foram exercidos por eles. Fecha aspas. Não é necessário observar que a verdadeira fonte desta infecção não é a mera visão do possuído, mas a crença viva e concomitante no caráter demoníaco de seu estado e sua natureza contagiosa. Um caso dessa infecção já foi encontrado no exorcista Surin. Mas na epidemia de Ludum vários outros exorcistas também foram afetados. Os padres Lactance, Tranquilli e Lucas. Relatos detalhados de seus casos chegaram até nós. Encontraremos a do padre Tranquilli mais tarde. A obra, Lestoirides Diablis de Ludum, reproduz uma narrativa contemporânea sobre Lucas, que foi ferido imediatamente após Tranquilli. Abre aspas. Pois quando a extrema unção foi administrada a padre Tranquilli, os demônios, sentindo a eficácia deste sacramento, foram obrigados a recuar o cerco, mas não para irem para muito longe, visto que entraram no corpo de um bom padre, um excelente frade, que estava presente e sempre o possuíram desde então, a quem eles aborreceram no início com contorções e agitações muito estranhas e violentas, saídas da língua acompanhadas de uivos assustadores.
redobrando sua raiva novamente. A cada unção dada ao homem doente, e aumentando novamente a vista do Santíssimo Sacramento que foi buscado, porque a verdadeira presença deste homem Deus em um os obrigou a deixar morrer em paz aquele para quem nesta última viagem eles teriam desejado colocar alguma armadilha. Assim, no momento de sua morte, em sua fúria e raiva que eles tinham porque não podiam reivindicar mais a ele, gritaram horrivelmente que ele estava morto, como se dissessem que estava tudo acabado, e que não tinham mais esperança desta alma. Depois disso, caindo mais ferozmente do que nunca sobre o outro pobre frade, eles o agitaram tão estranha e terrivelmente que, embora os irmãos que o mantinham fossem bastante numerosos, não puderam impedi-lo de chutar o morto até que ele fosse carregado para fora da sala, e ele permaneceu assim violentamente e cruelmente agitado dia e noite até depois do enterro, de modo que era sempre necessário deixar irmãos para ajudá-lo. Fecha aspas. Sobre Padre Lactance, que expulsou 3 demônios da priora de Loudon, foi relatado o seguinte. Abre aspas. Foi muito assediado por esses espíritos malignos e, por sua vez, perdeu a visão, a memória e a consciência, sofrendo de doenças, obsessões da mente e várias outras angústias. Fecha aspas. Mais tarde ele se tornou ainda pior. Abre aspas. Ele estava sempre delirante e furioso durante sua doença. Fecha aspas. Até que finalmente morreu. Calmeio afirma, embora não sei por qual motivo, que a excitação dos coribantes era do mesmo caráter contagioso. Abre aspas. Quase sempre os antigos coribantes, saltando em cadência para o som de seus símbolos, com movimentos violentos da cabeça, transmitiram seu entusiasmo àqueles que os observavam muito de perto. Fecha aspas. Como em outros estados psíquicos, uma infecção psíquica de possessão é produzida naturalmente entre aqueles que vivem juntos. Mas há ainda outras maneiras pelas quais a possessão pode surgir. Uma delas começa com uma alucinação. A nova pessoa é a princípio representada corporalmente como a uma pequena distância. Então ela se aproxima do indivíduo e de repente se apodera dele para encarnar ela mesma nele. As concepções mais grosseiras possíveis são evidentemente subjacentes a esse tipo de possessão. Não é apenas uma alma estranha que entra no homem, é mesmo um corpo estranho. A este grupo pertence o caso da empregada de Orlash, que obviamente era uma criatura de inteligência muito limitada. Abre aspas. A partir de 25 de agosto o espírito negro a submeteu a tentações cada vez mais violentas. Ele não ficou mais sob disfarces fora dela, mas fez-se mestre, logo como ele apareceu, de todo o seu interior, entrou nela e daí em diante proferiu por sua boca discursos demoníacos. Fecha aspas. Abre aspas. A partir de 24 de agosto um monge negro sempre aparece para ela do mesmo jeito. No meio de seu trabalho, ela o vê em forma humana, uma forma masculina em um vestido, como se saísse de uma nuvem escura. Ela nunca pode descrever claramente seu rosto, vindo em sua direção. Então ela ouve como se ele tivesse falado algumas palavras breves com ela. Por exemplo, geralmente era algo como: abre aspas. Você ainda não vai me dar uma resposta. Tome cuidado, eu atormentarei você. Fecha aspas. E outras coisas semelhantes. Se recusa a responder, naturalmente permanecendo mudo, ele sempre continua. Abre aspas. Bem, agora vou entrar em você em seu pesar. Fecha aspas. Então ela o vê se aproximar, sempre pelo lado esquerdo, sente como se houvesse uma mão fria que lhe agarrava a nuca, e assim entrava nela. Ela então perde o sentido de sua individualidade propriamente dito. Ela agora não está mais presente em seu corpo. Pelo contrário, uma voz grave e profunda se faz ouvir, não em sua pessoa mas na do monge, com o movimento de seus lábios e com suas feições, mas diabolicamente distorcido. Fecha aspas. Abre aspas. Mal ela tinha chegado lá quando o espírito negro apareceu para Madalena. Ele agora tinha algo branco na cabeça, como um tufo que se destacava em contraste com sua cor preta morta. Ele disse. Abre aspas. Então estou aqui de novo, hein? Você vai chorar porque isso é a última vez. Você vê que há algo branco em mim. Fecha aspas. Quando ele pronunciou essas palavras, ele foi em direção a ela, agarrou ela com uma mão fria pela nuca. Ela perdeu a consciência e ele estava mais uma vez dentro dela. Fecha aspas. Da mesma forma primitiva surgiu a posse de CS no caso de Steinmeier. Abre aspas. Há 4 anos, C estava um dia voltando do trabalho para casa quando encontrou na rua a aparição de uma mulher que falava com ela.
De repente, algo como um vento frio soprou em seu pescoço enquanto ela estava falando, e ela imediatamente ficou como que muda. Mais tarde sua voz voltou, mas muito rouca e estridente. Fecha aspas. Do curso da doença fica claro que a menina, sem muita educação, imediatamente acreditou que um espírito havia entrado nela. Esses casos geralmente ilustram a forma mais primitiva de quais estados de posse são gerados. A estranha alma é concebido como um sopro material, e em sua entrada em o corpo entra também na mente, ainda incapaz de distinguir-se claramente dela. Em um nível de cultura tão primitivo e com pacientes de tal autossugestão aprimorada, não é de estranhar que um estado de posse deve surgir prontamente. O indivíduo de uma só vez sente o estranho espírito em sua mente, que ainda não está nitidamente diferenciado de seu corpo. Em outros casos, a autossugestão de posse quebra inesperadamente, como no seguinte caso observado no Japão e reportado por Baus. A pessoa em questão sofria de exaustão seguida de tifo e também era nervosa desde o nascimento. A forma de posse é aqui animal, isto é, a vítima acredita estar possuída não por um ser humano, mas pelo espírito de um animal. Abre aspas. Uma menina de 17 anos, irritável e caprichosa desde a infância, estava se recuperando de um terrível ataque de tifo. Em sua cama estava sentada, ou melhor, de cócoras devido à moeda japonesa, tagarelando e fumando. Todo mundo estava dizendo como no crepúsculo havia sido visto perto da casa uma forma semelhante a uma raposa do norte. Era suspeito. Ouvindo isso, a menina doente sentiu um tremor no corpo e foi possuída. A raposa entrou nela e falava pela boca várias vezes ao dia. Logo assumiu um tom dominador, repreendendo e tiranizando a pobre moça. Fecha aspas. A consciência da culpa também pode produzir a ilusão de posse por autossugestão. O padre católico, B.N., relata o seguinte dos relatórios dos padres missionários. Abre aspas. Um catecúmeno chinês queria participar de um casamento pagão, onde a carne de sacrifício é habitualmente consumida. Ele havia sido expressamente advertida contra isso pouco tempo antes. Ele transgrediu a interdição e após a refeição acreditou-se possuído. Fecha aspas. Com isso deve ser comparado o caso de Achille relatado abaixo por Janet. Por fim, destacaremos como vital, pois fornece mais uma explicação da grande frequência de possessões sob a influência da crença no demônio, o fato de que a possessão muitas vezes foi cultivada pelo médico desde os mais insignificantes começos. A causa deste estranho fato é que todas as possíveis doenças foram colocadas na conta do demônio. Segundo Kerner. Abre aspas. O número de afetos demoníaco-magnéticos é realmente muito grande. Fecha aspas. Durante anos a possessão só poderia manifestar-se por dores, câimbras, etc. A este respeito o romantismo soábico desceu quase ao nível das raças primitivas, que acreditaram que todas as doenças e infortúnios são causados por demônios. Foi um renascimento do cristianismo medieval alemão, que em algumas circunstâncias considerava animais e casas também como possuídos e os submetia a exorcismos. De acordo com Kerner, a tarefa do médico em casos de suspeita era trazer o demônio à luz, isto é, onde ainda não existia uma perturbação psíquica extrema, produzir isto. Kerner diz expressamente que antes da cura o demônio deve ser colocado para falar, o que o exorcista ordenou que ele fizesse. Abre aspas. Em uma fé inabalável em nome de Jesus. Fecha aspas. Ele diz com muita ingenuidade. Abre aspas. Somente novatos ou pessoas más podem estar tão enganados a ponto de pensar que o tratamento mágico-magnético começa por colocar nas mentes desses pacientes a ideia de uma segunda personalidade maligna. Fecha aspas. Para elucidar plenamente esta doutrina, devemos nos permitir a amplificação por meio de um caso de amostra do tipo do demônio escondido, como também pode ser encontrado nas obras de Kerner. Um paciente escreve de si mesmo. Abre aspas. Já na minha primeira juventude tive azia do estômago, que me veio contra a minha vontade todo tipo de estranhas ideias atormentadoras, causando lutas internas e melancolia. Mas esses sofrimentos eram muitas vezes de curta duração, pois eu era capaz de acabar com eles pela oração fervorosa. Eles eram muitas vezes completamente interrompidos por vários anos, até que eu estava no 30º ano, mas essa condição então se instalou novamente com o aumento da violência e da frequência. Recorri a todo tipo de tratamento médico, mas em vão, pois a doença aumentou ano após ano e finalmente atingiu a cabeça.
Eu era torturado com espasmos, picadas e tonturas na cabeça que muitas vezes parecia que eu estava sendo atingido na parte de trás do pescoço por um punho, e meu corpo arrastado para cima como se alguém quisesse me jogar no chão como uma violência assassina. Muitas vezes parece-me que tenho na cabeça um peso de vários quintais que pode quebrar minhas pernas. Este ataque vem quase todos os dias e sinto que sob este pesado fardo, meus pés deixam impressões no chão. De dia para dia essas dores terríveis aumentam, juntamente com pensamentos diabólicos de blasfêmias contra Deus, que são um tormento interior mais angustiante. Essa agitação em meu corpo e essas eructações dolorosas são muitas vezes mais violentas durante a oração e então tenho uma sensação horrível de asfixia. Por um longo tempo eu usei quantidades de todos os concebíveis remédios para curar essas dores, mas sempre sem resultado. Fecha aspas. Kerner acrescenta. Abre aspas. Ele é um homem muito inteligente e verdadeiro. Não há dúvida de que sua doença é de natureza personalidade demoníaco-magnética, embora nenhum demônio fale por sua boca. Um tratamento mágico-magnético provavelmente induziria o demônio a falar. Será muito difícil para ele ser curado por qualquer outro tratamento. Fecha aspas. Jeanne Desanges também ficou possuída de forma séria graças ao exorcismo. Em casos particulares, a ideia compulsiva é desenvolvida em uma personalidade obsessiva completa. Abre aspas. Demônio. Fecha aspas. Porque por sugestão praticada sobre este último uma cura é mais facilmente bem-sucedida. Assim, no seu caso, Jeanette desde o início falou diretamente ao demônio, mas é verdade que ele não procedeu posteriormente à maneira dos antigos exorcistas. No caso a seguir, a prática de exorcismo resultou como uma voz estranha de repente começando a falar em um homem que nos últimos anos sofria de fenômenos compulsivos bastante graves. No entanto, sem atingir uma completa divisão. Abre aspas. Um homem de 71 anos, um velho demoníaco magnético. Em seu 36º ano, este homem tinha apresentado, segundo seu próprio relato, um inchaço na região do estômago acompanhado de dores agudas. Apesar disso ele foi capaz de comer todo tipo de comida, e até se viu obrigado, ao contrário dos seus antigos hábitos, de comer pesadamente. Como suas dores continuaram se fazendo sentir dia e noite, sem lhe deixar nenhum repouso, embora o inchaço do estômago tenha diminuído, ele usou durante 2 anos muitos medicamentos, mas sem resultado. No entanto, notei que durante a oração sempre havia algo que parecia subir de sua barriga. Finalmente, muitas vezes jogava ele no chão com grande violência, mesmo enquanto ele estava orando. Esses ataques geralmente cessavam por 6 meses, depois voltavam com força aumentada. Fecha aspas. Abre aspas. O resultado mais estranho foi que ele se viu obrigado a insultar e abusar de sua esposa e filhos, em particular, e sem poder dar qualquer razão, já não era capaz de suportar estes últimos. A morte de sua esposa, a quem ele amava, não trouxe nenhuma mudança em seu estado, nem um segundo casamento que ele contraiu apesar de seus ataques. Foi aconselhado, embora luterano, a ir aos sacerdotes católicos. Na presença daqueles que foram capazes de trabalhar sobre sua cabeça, virou convulsivamente para trás e ele pronunciou rugidos involuntários, mas sem palavras articuladas. Com outros, sua doença não deu sinal, mas assim que ele os deixou, se enfureceu novamente com violência acrescida. Fecha aspas. Abre aspas. Apesar desses distúrbios, ele era, pelo menos de tempos em tempos, capaz de trabalhar. De acordo com sua esposa, fazia apenas alguns anos que ele mesmo havia carregado as pedras para um grande edifício que ele havia feito. Ele havia emagrecido muito. Quando falava de seu estado, sua cabeça ou corpo foi subitamente dobrado e visivelmente puxado para dentro. Sem ser capaz de evitá-lo, ele seria de repente obrigado a gritar como um animal. Fecha aspas. Abre aspas. Em seu estado natural, ele parecia uma pessoa calma e gentil e falava em conformidade. Mas no meio da conversa sua expressão facial, postura corporal e tom de voz frequentemente alterados de repente, tornou-se irascível. Andava gesticulando como se estivesse cheio de raiva, mas, no entanto, sempre manteve o pleno uso de seus sentidos. Ele é um homem pacífico e temente a Deus, mas não fanático, e sua esposa é como ele. Fecha aspas. Abre aspas. O tratamento mágico-magnético teve como resultado fazer o demônio que havia se escondido nele por 36 anos a falar imediatamente. Uma estranha voz demoníaca então se fez ouvir por sua boca, o que nunca tinha acontecido antes. Fecha aspas.
Esses singulares métodos de tratamento são de grande interesse do ponto de vista psicológico, pois mostram que, por meios artificiais e de forma sugestiva e apropriada e condições autossugestivas, é possível induzir a divisão da vida psíquica. Naturalmente, este método ainda pode ser aplicado com sucesso a muitas pessoas ignorantes, e devemos então estar em uma posição ideal, teoricamente falando, para explorar a psicologia da possessão de uma maneira verdadeiramente experimental. Mas do ponto de vista prático, o aluno dificilmente poderia trazer-se para provocar esses distúrbios voluntariamente, pois a literatura sobre o assunto mostra que eles são muito mais fáceis de serem provocados do que de curar. Seria difícil fazê-los desaparecer por sugestão hipnótica, porque as pessoas afetadas por fenômenos compulsivos são apenas ligeiramente, se é que são, suscetíveis à hipnose. Por isso devemos, pelo menos antes de tentar induzir a possessão, transmitir no estado de hipnose as sugestões que mais tarde serviriam para fazê-la desaparecer. Em qualquer caso, tentativas desta natureza implicariam tal responsabilidade que eles devem ser preteridos. Finalmente, pode-se citar outro caso em que oportunamente o tratamento psiquiátrico interveio diante das visões demoníacas, resultantes da sugestão de um padre da ideia de possessão que tinha produzido perturbações da personalidade. Abre aspas. Os acessos de sono geralmente sucediam aos ataques convulsivos. V não foi avisada de seu advento. Sua duração variou de 1 a 4 dias, e terminaram em lágrimas e depressão. Ela diz. Abre aspas. Tudo pareceu-me estranho, não me reconheci. Fecha aspas. Quanto maior os esforços para acalmá-la e consolá-la, mais suas lágrimas caíam. Além disso, ela estava prostrada de cansaço. No hospital, um trabalhador veio vê-la depois de seus ataques. Ele disse a ela que foi o diabo que a deixou doente. Atualmente, sob a influência dessa ideia, sua doença redobrou em intensidade e no período delirante dos acessos convulsivos ela viu o diabo. Ela diz. Abre aspas. Ele era alto, com escamas e pernas terminando em garras. Ele esticou os braços como se quisesse me agarrar. Ele tinha olhos vermelhos e seu corpo terminava em uma grande cauda como a de um leão, com pelos na ponta. Ele fez uma careta, riu e pareceu dizer que me teria. Fecha aspas. A freira e o trabalhador a persuadiram de que ela estava possuída pelo diabo porque ela não orou o suficiente e que ela não iria se recuperar. Ela tinha missas orais pelas quais ela pagou R$1 ou R$1,50. Ela confessou e comungou. A esmoleira aspergiu com água benta e fez sinais sobre ela. Às vezes via o diabo entre seus ataques. Se ela estava na cama, ela escondeu o rosto sob os lençóis para escapar da aparição, mas ela viu mesmo assim. Quanto mais ela falava sobre o diabo, quanto mais ela o via, e mais violentos e frequentes tornaram-se seus ataques. Nos primeiros meses de sua admissão no Saltpeter, ela ainda teve visões diabólicas. Como ela ia menos à igreja e ninguém falava para ela mais sobre o diabo, ela gradualmente recuperou sua tranquilidade e finalmente se livrou da ideia que pertencia ao diabo. Fecha aspas. O fato de que a possessão brota da crença no diabo associada à auto- e heterossugestão explica o fato que sempre foi mais extensa nas classes sociais menos instruídas. Abre aspas. Dificilmente se conhece qualquer exemplo de possessão em um povo realmente culto. Esta aflição geralmente atinge pessoas de estação inferior, o que explica o tom grosseiro e vulgar dos supostos demônios. Fecha aspas. Por fim, quanto à extinção artificial da possessão, ela sempre teve um caráter sugestivo e até resultou de exorcismo, ou seja, a enfática ordem do chamado demônio de deixar a pessoa possuída. As histórias dos evangelhos são, neste aspecto, típicas do procedimento de exorcismo em todos os momentos. Também nunca variou no tempo de Jesus ou durante os milênios anteriores e posteriores. O exorcista sempre fala com o demônio e tenta induzir ele, por ameaças contingentes e em nome de uma divindade, seja Jesus ou outra, a deixar o possuído. O procedimento mais frequente tem sido das ameaças e ordens. O exorcismo apresenta a contrapartida exata da gênese de possessão. Da mesma forma que este último brota da crença de um homem de que ele está possuído, inversamente ela desaparece quando o exorcismo é bem sucedido, através de sua crença de que não irá continuar. A natureza interna desse efeito de convicção sobre fenômenos psíquicos não é conhecida e não pode ser elucidado. A teoria da sugestão não pode fazer mais do que reconhecê-lo. Assim como podemos dizer pouco sobre a fisiologia e efeitos da sugestão e autossugestão, a produção de vesicações e estigmas sangrentos, assim como seus efeitos psíquicos, escapam ao nosso conhecimento mais próximo.
Nós não podemos evitar a dificuldade meramente afirmando a conexão entre a fé e as mudanças que ela produz. O que deveria, no entanto, ser possível é uma análise mais exata do estado psíquico durante a sugestionabilidade aumentada. Espécimes de exorcismo não faltam. Nós possuímos várias, algumas datam dos primeiros dias da era cristã, e também de épocas anteriores. Descobertas recentes de papiros têm sido particularmente ricos neles, mas deve-se notar que, como a doença e possessão têm sido frequentemente identificadas, a grande abundância de exorcismos não corresponde a um número igual de verdadeiros casos de possessão, mas a estados patológicos de cada. Os exorcismos de possessão propriamente ditos estão na minoria. Como exemplo destes últimos, daremos a grande fórmula retirada do papiro mágico de Paris e publicado por Wesley. Certamente servia contra a possessão, uma vez que o demônio foi convocado para prestar contas de si mesmo. De acordo com Deisman, é um exorcismo de origem judaica em que um pagão introduziu o nome de Jesus. Abre aspas. Contra a possessão demoníaca. A fórmula testada de Pibesches, um mago célebre. Tome do suco de frutas verdes, junto com a planta mastigia e medula de lótus, e aqueça-a com manjerona, do tipo incolor. Então pronuncie as seguintes palavras: Joel, Osarteoni, Emori, Teoshipsoit, Sitemior, Sot, Joi, Minipsoteop, Kesotim, Akeorio, Joi, Yosharifta. Vá para fora. Mas escreva o seguinte feitiço de proteção em um tablete de estanho: Jaio, Abreoteos, Ta, Mesentinial, Pios, Jugeu, Charsok, e pendure-o sobre a pessoa doente. Para cada demônio existe algo que ele teme. Coloque-te à frente do paciente e o conjure. A fórmula do exorcismo está escrita a seguir: Eu te conjuro pelo Deus dos Hebreus, Jesus, Jaba, Jai, Abraot, Aya, Tot, Elk, Elo, Barraio, Eu, Girisesh, Abarmas, Jabaral, Abelbel, Lona, Abra, Maroia, Arn, aparecendo no fogo, Tu, Tanetis, no meio de planícies, neve e brumas. Deixe teu anjo inexorável descer e colocar em segurança, mantendo o demônio errante desta criatura que Deus criou em seu santo paraíso. Pois eu rezo ao santo Deus, colocando minha confiança em Amonipsentancho. Diga: eu te conjuro com uma enxurrada de palavras ousadas. Jakut, Ablanatanalba, Akram. Diga: Aot, Jatabatra, Shashtabrata, Shamishkum, Abrot. Tu és a Brasilot, Alelu, Jelusai, Jael. Eu te conjuro por aquele que se manifestou a Israel à noite em uma coluna de fogo e em uma nuvem durante o dia, e que salvou seu povo das duras tarefas do faraó e derramou sobre o faraó as 10 pragas, porque ele não quis ouvir. Eu te conjuro, espírito demoníaco, para dizer quem tu és. Para eu conjurar-te pelo selo que Salomão colocou sobre a língua de Jeremias que ele pudesse falar. Diga, portanto, quem você é, um ser celestial ou espírito dos ares. Fecha aspas. Uma história detalhada do exorcismo cristão pode ser encontrada no 7º livro, segunda parte, da obra de Binterin, intitulada Die Vorsiedlichsten den Wirklichkeiten der Christkatholischen Kirche. No 3º ensaio intitulado Como de Energumens e seu tratamento na Igreja Primitiva, as informações fornecidas pelos primeiros escritores cristãos sobre os possessos é coletado e tratado. Como tantas outras coisas na Igreja Católica, o crescimento do exorcismo chegou ao fim na época da Contra-Reforma. Isso se deve à publicação em 1614, na sequência do pedido reiterado de Paulo V, do Rituale Romanum. O rito de exorcismo ali formulado tem permanecido como aceito até o momento. Entre outras obras, o Manuale Exorcismorum dá uma visão completa sobre o procedimento de exorcismo. Isto contém instruções sobre como os exorcismos devem ser realizados e dá um grande número de fórmulas rituais. Estes últimos são em alguns casos volumosos, o mais importante ocupando cerca de 40 páginas. O exorcismo nunca tira sua força do exorcista, mas sempre é feito em nome de Deus, de Jesus, etc. O manual adverte o exorcista de que ele está lidando com um antigo e astuto adversário, forte e extremamente mau. Antigo, asturo, hostil e forte. O primeiro braço e o mais importante é, portanto, uma fé viva, uma confiança absoluta em Deus e em Jesus. O exorcista deve ser convencido que nada é possível sem sua singularidade, assistência e ajuda. Como preparação subjetiva para o exorcismo, ele deve se recompor interiormente. Ele lembrará a mente e o espírito dos cuidados e assuntos do mundo e o tornará pacífico e calmo. Ele se esforçará para retribuir com meditações piedosas de orações. Jejum e oração preliminares também são recomendados. Ele nunca será exorcizado, exceto por jejum ou outro procedimento e pelas obras. Ele também orará incessantemente em particular e para que outros o sigam.
A cena do exorcismo deve ser em geral a igreja ou algum outro lugar consagrado a Deus. Apenas em casos de urgência pode acontecer em casa particular. Mulheres e crianças devem ser excluídas, assim como o vulgar curioso. Mas o exorcista não deve operar sem testemunhas. Homens fortes devem estar presentes, e especialmente os piedosos clérigos, sacerdotes ou religiosos, se puderem, que não estarão sozinhos, mas também o ajudarão com orações e desejos piedosos. É deixado ao poder discricionário do exorcista decidir se o exorcismo deve ocorrer em público. Em Loudun deve ter havido às vezes tantos quanto 7.000 espectadores. Os exorcismos de Nicolas de Vervins também foram ótimos espetáculos. Todos os católicos e protestantes vieram em multidões do distrito circundante à Catedral de Laon. As autoridades civis também estavam presentes, e os huguenotes clamavam assentos reservados. Nada faltou exceto a coleção de uma taxa de entrada. Quase chegou a uma luta séria entre os padres católicos armados com seus seguidores e os lacaios de um proprietário de terras protestante do distrito. O principal exorcismo do Rituale Romanum, publicado por ordem de Paulo V, está encerrado entre longas orações no começo e fim. No meio é inserido outra oração, de modo que o todo é dividido em 5 partes. Oração, exorcismo, oração, exorcismo, oração, novamente interrompido por leituras das Escrituras. Do ponto de vista psicológico, essa construção não é de forma alguma inepta. Enquanto o exorcismo procura trabalhar sobre o demônio por ameaças e comandos, as orações são projetadas para ajudar o possesso, reforçando seu desejo de ser liberto do demônio e aumentando sua confiança no divino poder que é invocado. No entanto, a cura por uma única aplicação de exorcismo parece ter sido rara. Exorcismos duram, via de regra, dias, semanas, meses e até anos. A impressão feita sobre o possuído pela conjuração é ainda realçado pelos sinais da cruz, ou enrolamento da estola do padre em volta do pescoço, juntamente com imposições de mãos. Sacramentos, água benta e outros objetos sagrados também são usados. O exorcista deve falar como é formalmente prescrito, constantemente e com muita fé. 2 passagens do exorcismo podem ser dadas como exemplo. Abre aspas. Eu te exorcizo, espírito imundo, todo ataque do adversário, todo fantasma, toda legião, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo te comanda, que te mergulhou dos céus mais altos na terra mais baixa. Ele comanda a você, que controla o mar, os ventos e as tempestades, ele ordenou. Ouça então e tema Satanás, o inimigo da fé, o inimigo da raça humana. O portador da morte, o arrebatador da vinha, o rejeitador da justiça, a raiz do mal, o combustível do vício, o sedutor dos homens, o traidor das nações, o instigador da inveja, a fonte da ganância, a causa da discórdia, o excitador de dores. Porque você permanece e resiste quando sabe que Cristo, o Senhor, é a sua força? Temei aquele que foi sacrificado em Isaque, vingado em José, morto como um cordeiro, crucificado como um homem, então para o inferno. Ele foi um triunfante, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Sagrado, dá lugar ao Espírito Santo, através deste sinal da cruz de Cristo nosso Senhor, aquele que vive com o Pai e o mesmo Espírito Santo, e Deus reina em todas as eras. Fecha aspas. Em tempos posteriores, a ação curativa do exorcismo cristão derivava principalmente da natureza solene do ritual. A língua latina deixou de ser geralmente compreendida pelas vítimas incultas da possessão. Em vez de comando e ameaça, outros métodos de cura também podem ser usados. No caso de Steinmeier, por exemplo, esforços foram feitos formalmente para converter o demônio. A característica comum a todos os métodos é que o exorcista sempre se dirige ao espírito possuidor, nunca ao possuído. Além disso, em casos claros de sonambulismo, seria inerentemente impossível falar com o possuído porque ele geralmente não reage quando é chamado pelo seu nome comum. É diferente nos casos em que a personalidade normal é preservada, e onde seria perfeitamente concebível para o exorcista, em nossos dias o médico, de tentar convencer o paciente de que o demônio o deixará em determinado momento. Mas ainda hoje, no único caso deste tipo que conheço, o médico, isto é, o psicólogo, dirigiu-se ao demônio pela razão indubitável de que o paciente é mais acessível à forte sugestão no sonambulismo do que no estado de vigília. Vale a pena enfatizar que, via de regra, o sucesso depende da autoridade e do poder de sugestão do exorcista. Isso é mesmo importante, particularmente em um período religioso, que ele mesmo deveria ser religioso e convencido da realidade da possessão, se por esse meio sua fé no sucesso do exorcismo aumentasse. Recursos secundários de natureza sugestiva também são usados. A esse respeito, Kerner formula em seu modo dogmático que
Abre aspas. A cura é produzida magicamente por orações e conjurações, e principalmente pelo nome de Jesus pronunciado com uma fé segura. Mas esta influência mágica, conjuração, deve ser emitida com a mais firme vontade e fé, como se dirigida a um demônio real e não uma doença, e a conversa com o demônio articulado deve ser realizada da mesma maneira. Se a oração e a conjuração não forem realizadas com a máxima fé completa de que existe um demônio real encarnado, nenhuma cura segue. Da mesma forma que uma fé firme é exigida daquele que conjura o demônio, o paciente deve, por sua vez, e tanto quanto nele reside, tomar cuidado para não enfraquecer, e tudo o que possa distraí-lo deve ser mantido longe dele. Pessoas capazes de realizar conjuração com muita fé são encontrados mais entre os pastores do que entre os educados. Fecha aspas. Arnak observa de forma semelhante. Abre aspas. A mensagem da pregação cristã não basta por si só para curar a doença. Atrás dela deve haver uma fé firme e uma pessoa sustentado por essa fé. Não é a oração que cura, mas quem reza. Não a letra, mas o espírito. Não o exorcismo, mas o exorcista. Fecha aspas. Poderia ser melhor expresso como se fosse a fé do possuído que vem em seu auxílio. Dele as deficiências são, no entanto, são ajudadas por uma personalidade adequada no mensageiro. Não há dúvida de que nas missões cristãs atuais ainda sobrevive algo daquela segurança alegre, daquela fé no domínio do mundo, que animou o cristianismo primitivo, e que sua forte influência onde eles penetraram repousa essencialmente sobre os mesmos fatores que levaram o cristianismo primitivo para o sucesso. A pregação do Redentor com um ardor livre de todo o egoísmo, pronto para o sacrifício, até a morte, e combinado com um padrão de conduta pessoal correspondente à fé. Este grande poder que só os exorcistas exerceram foi descrito por São Jerônimo no episódio de Hilarion o Anacoreta, que está contido na biografia apócrifa deste último. Os fatos, no entanto, não estão além dos limites da possibilidade. Abre aspas. Também não devemos deixar de dizer que Orion, um homem importante e rico cidadão de Aira, na costa do Mar Vermelho, sendo possuído por uma legião de demônios, foi levado a ele. Mãos, pescoço, flancos, pés, estavam carregados de ferro, e seus olhos brilhantes pressagiavam um acesso de loucura furiosa. Enquanto o santo caminhava com os irmãos e expunha alguma passagem da escritura, o homem rompeu com as mãos, agarrou-o por trás e levantou-o no alto. Houve um grito de todos, pois temiam que ele pudesse esmagar seus membros, que estavam enfraquecidos pelo jejum. O santo sorriu e disse: "Fique quieto e deixe-me ter meu rival na luta livre para mim." Então ele curvou a mão sobre o ombro até que ele tocou a cabeça do homem, agarrou-lhe os cabelos e puxou para estar cara a cara com ele. Ele então esticou ambas as mãos em linha reta, e pisou em seus 2 pés com os seus, enquanto ele gritava de novo e de novo. O santo exclamou: "Senhor Jesus, liberte este homem miserável, liberte este cativo. Teu é conquistar muitos, não menos que um." O que eu agora relato é incomparável. Dos lábios de um homem foram ouvidas diferentes vozes, e como se fossem os gritos confusos de uma multidão. Bem, ele também foi curado, e não muito tempo depois veio com sua esposa e filhos para o mosteiro, trazendo muitos presentes expressivos de sua gratidão. Fecha aspas. Em mais de um caso, o demônio estabelece condições para partir. Baus observou alguns desses casos no Japão. Aqui está um. Abre aspas. No final de algumas semanas, o renomado exorcista da seita do Nuirin foi convocado e procedeu ao exorcismo solene. Nem excomunhão, nem censura, nem qualquer outro esforço teve sucesso, com a raposa dizendo ironicamente que ele era muito inteligente para ser levado por tais manobras. No entanto, ele consentiu em sair livremente do corpo faminto do enfermo, se um farto banquete lhe fosse oferecido. Esse banquete deveria ser preparado da seguinte maneira: em um certo dia às 4 horas haveria de ser colocado em um templo sagrado para raposas e situado a 12 quilômetros de distância de 2 navios de arroz de preparo especial, de queijo cozido com feijão, juntamente com uma grande quantidade de ratos assados e vegetais crus, todos os pratos favoritos das raposas mágicas. Então ele deixaria o corpo da garota exatamente no horário prescrito. E assim aconteceu. Pontualmente às 4 horas, quando a comida foi colocada no distante templo, a menina suspirou e chorou dizendo que ele havia ido embora. A possessão foi curada. Fecha aspas. O exorcismo não é, no entanto, eficaz em todos os casos, mas, de um modo geral, ainda não temos evidências precisas quanto a isso. Não sabe-se por que a sugestão é usada com efeito em um caso e não em outro.
Um caso em que todas as formas de sugestão, mesmo hipnóticas, falharam, foi observado por Baus em Tóquio. Teremos oportunidade de citá-lo novamente mais tarde. Abre aspas. Meus esforços para produzir uma cura por sugestão verbal ou então por hipnose, manipulações elétricas, dentre outras, não teve sucesso. O paciente havia passado sem sucesso pelas mãos de muitos sugestionistas profissionais, padres e exorcistas de todos os tipos que eu não poderia fazer mais nada nesse sentido. Sua doença tinha assumido a forma de uma obsessão regularmente periódica e ela tentou fazer um acordo com isso. Entre os ataques, ela teve pleno uso de sua razão, exceto que ela se assustava facilmente. Sua memória não havia sofrido essencialmente, nem havia qualquer sinal de degeneração. Não sei o que aconteceu com ela. Fecha aspas. A seguir é uma cura de natureza um tanto violenta, também relatado por Baus. Abre aspas. Muitos casos de cura pela ameaça de armas brancas são conhecidos. No Japão, um pai desesperado amarrou sua filha mais nova, que estava possuída por uma raposa, a um pilar, lançando-se sobre ela com uma espada desembainhada, gritou, dizendo: abre aspas. Espírito perverso, se você não deixar imediatamente esta criança eu vou matar vocês dois. Fecha aspas. A menina foi curada. Fecha aspas. Os fenômenos do exorcismo correspondem aos da gênese da possessão. Como o espírito intruso, o espírito ser expulso é na maioria dos casos concebido como algo sutilmente material que deve ser expulso do corpo e que sai dele por um lugar específico. Por esta razão, às vezes acontece que os espectadores estão sujeitos a delírios ou mesmo alucinações. Por exemplo, o relato de um caso de possessão datado de 1559 relata. Abre aspas. O espírito maligno foi finalmente expulso da garota e abriu caminho pela janela como um enxame de moscas. Fecha aspas. Citaremos a título de curiosidade um caso moderno observado por Dalones, em que todo o método de tratamento, religioso, exorcismo e hipnotismo médico, foi infrutífero até que a cura foi auxiliada por azudimetileno. Abre aspas. Por fim, ela até recorreu aos médicos. Deve-se admitir que são as únicas pessoas que obtiveram algum resultado. Eles prescreveram pílulas contendo azudimetileno, cujo único efeito é de colorir a urina. Esta coloração produziu um grande efeito sobre Alexandra e seu demônio. Ele não ousou mais se aproximar daquela parte do corpo que ele acreditava estar envenenada. Fecha aspas. Mas também há curas por simples autossugestão, sendo a mais notável a da donzela de Orlache. Seu ponto de partida foi uma alucinação ocorrida numa época em que ainda não havia possessão. Abre aspas. Nesse mesmo dia, às 7h30, a moça percebeu atrás do estábulo, contra a parede, a forma cinzenta de uma mulher cuja cabeça e corpo estavam envoltos em algo como uma banda preta. Esta aparição acenou para a garota com a mão. Uma hora depois, quando ela estava dando forragem para o rebanho, a mesma forma apareceu para ela novamente e começou a falar com ela. Ele disse. Abre aspas. Fuja de casa. Fuja de casa. Se não for derrubado antes de 5 de março do próximo ano, um infortúnio vai acontecer com você. Prometa-me que você vai fazer isso. Fecha aspas. A moça então deu a promessa. Seu pai e seu irmão estavam presentes e a ouviram falar, mas não viram nem ouviram mais nada. No dia 23 de agosto houve uma nova alucinação, a aparição de um espírito branco que voltou a lembrar a promessa de demolir a casa na data marcada. A partir deste momento o pai tomou providências para demolir sua casa e construir uma nova. Isso parecia maravilhoso e isso parecia para muitas pessoas. Fecha aspas. Depois de mais de 5 meses, o possuído foi trazido para Kerner. Como ele registra, ele incentivou a crença dos pais. Abre aspas. Na possessão demoníaca de sua criança, isso foi principalmente por causa da menina e para poder sujeitar ela a uma observação mais minuciosa. Eu expliquei seu estado apenas como uma doença contra a qual todos os medicamentos usuais seriam inúteis, de modo que até aquele momento eles haviam recusado a ajuda de todos os frascos de farmácia, caixas de comprimidos e potes de pomada. Também não recomendei para a menina nenhum remédio exceto oração e dieta pobre. Quanto à ação dos passes magnéticos que eu só tentei com ela 2 ou 3 vezes, o demônio tentou neutralizá-los imediatamente por contrapasses feitos com mãos da menina.
Este remédio também falhou, assim como, de um modo geral, todos os outros sem que isso me preocupasse, pois tinha em qualquer caso reconhecido o estado da menina como demoníaco magnético e tinha confiança na adivinhação do melhor espírito, aquele que havia prometido sua cura antes de 5 de março. Eu a deixei nessa crença sem ansiedade. Fecha aspas. Veja abaixo o relato da verdadeira cura. Ainda mais notável é a seguinte autocura, na ocasião em que um exorcista teve uma alucinação e falou automaticamente pela boca do possuído, de modo que outra possessão sobreveio lado a lado com a demoníaca. Não estudarei esse fenômeno. Abre aspas. No dia 20 de janeiro, às 11 horas da manhã, a própria hora em que a menina em estado de vigília havia anunciado por meio de um anjo a hora de sua libertação, a cessação desses incidentes aconteceram. A última vez que se ouviu foi uma voz saindo da boca da menina e gritando. Abre aspas. Espírito impuro, saia dessa criança. Tu não sabes que esta criança é minha mais amada? Fecha aspas. Então ela recuperou a consciência. Fecha aspas. Abre aspas. No dia 9 de fevereiro, que também havia sido indicado pela menina em 31 de janeiro, como dia da libertação, seus tormentos chegaram ao fim da mesma forma que da primeira vez. Em 9 de fevereiro ao meio-dia, depois de a mesma voz ter anunciado várias vezes a sua partida, estas palavras foram ouvidas da boca da menina. Abre aspas. Assim, espírito impuro. Isto é um sinal dos últimos tempos. Fecha aspas. A menina acordou e tem estado de boa saúde até hoje. Fecha aspas. Finalmente, em muitos casos em que, como nas epidemias de possessão, os ataques geralmente não tinham fundamento profundo em afeição mistérica, mas eram induzidos, mais ou menos voluntariamente, era suficiente simplesmente isolar os pacientes a fim de restaurar a paz deles da mente. Foi o caso de Jeanne Desanges e suas companheiras. Com o isolamento todos os fenômenos cessaram de uma vez. Devido a novos exorcismos, eles foram subsequentemente convocados novamente. Jeanette empreendeu um exorcismo psicológico de uma refinada natureza sobre um de seus pacientes que já estava doente há 4 meses antes de cair em suas mãos. Ele primeiro se assegurou de que a causa psicológica dos fenômenos de compulsão era remorso de consciência por uma falta conjugal. O procedimento empregado por Jeanette para acabar com a posse consistia simplesmente ao colocar o paciente em um estado de sugestão sonambúlica e, em seguida, separando e gradualmente apagando todas as memórias que o atormentavam. O apogeu e ponto crucial deste tratamento foi sugerir a presença da esposa do paciente, que apareceu diante de seus olhos alucinados e o perdoou solenemente. Esta cena de perdão foi apenas uma alucinação, mas embora seus elementos fossem, portanto, falsos, constituíam para a consciência do paciente uma realidade viva tão forte em seu efeito que a memória opressiva e o remorso desapareceram nele, juntamente com todos os fenômenos de possessão. Devido ao seu interesse, citarei as principais passagens do relato de Jeanette. Abre aspas. O paciente é um homem de 33 anos que foi levado ao Salpêtrière há 4 anos na época de Charcot. Eu fui capaz de examinar de perto essa pessoa confiada aos meus cuidados e tive a sorte de restaurar sua razão completamente em poucos meses. A cura foi mantida por mais de 3 anos e o paciente foi acompanhado por um período de tempo suficiente para permitir agora estudar seu delírio, examinando os meios que efetuaram a cura e que podem ser chamados de exorcismo moderno, e finalmente extrair desta observação o máximo de informação possível. Além disso, não há objeção em relatar as desventuras desse infeliz. Darei a ele um nome falso e mudarei-o de sua terra natal junto com sua posição social. Somente os fatos psicológicos e médicos são precisos. Fecha aspas. Abre aspas. A Sheila, como o chamaremos, pertencia a uma família de camponeses em um pequeno caminho no sul da França. Ele foi criado entre gente simples, evidentemente sem muita instrução. Isso confirma a observação de Xquirol de que o delírio da possessão está hoje praticamente confinado às classes mais baixas. Seus pais e os aldeões foram supersticiosamente inclinados a lendas estranhas. Seu pai foi acusado de ter em algum tempo anterior se entregado ao diabo e de ir todos os sábados a um velho tronco de árvore para conversar com Satanás, que lhe entregou um saco de dinheiro. Fecha aspas. Abre aspas. Achille era hereditariamente predisposto à insanidade. Fecha aspas. Abre aspas. Ele era um degenerado no sentido clássico da palavra.
Achille teve uma infância normal. Ele foi educado em uma escola primária e mostrou-se estudioso e diligente, embora de inteligência apenas média. Ele tinha, em particular, uma memória muito boa e lia vorazmente sem muita seleção. Ele era sensível a impressões, levava tudo a sério como se tivesse realmente acontecido, como ele disse, e ficou chateado por um longo tempo após um susto, um castigo ou menor incidente. Ele não compartilhava as superstições de sua aldeia e ainda tinha poucas crenças religiosas. Ele pode ter sido declarado quase normal se ele não tivesse dores de cabeça frequentes. Existem alguns pequenos fatos que me parecem ter seu significado e que não foram observados. Embora muito sensível e afetuoso, não conseguiu fazer amigos, mas estava sempre sozinho e era objeto de ridículo para seus colegas de escola. Fecha aspas. Abre aspas. Achille deixou a escola cedo. Fecha aspas. Abre aspas. Engajou em um pequeno negócio. Fecha aspas. Abre aspas. Algo muito feliz para ele foi que ele se casou cedo, por volta da idade de 22 anos. Uma mulher gentil e dedicada que corrigiu várias das aberrações imaginativas e o tornou sensato e feliz por vários anos. Ele teve um filho, uma pequena menina que cresceu absolutamente normal, e tudo correu bem com ele por cerca de 10 anos. Achille tinha 33 anos quando sofreu uma série de acidentes que o levaram em alguns meses para o Salpêtrière. Fecha aspas. Abre aspas. No final do inverno de 1890, Achille teve que fazer uma curta viagem exigida por seus negócios e voltou para casa no final de algumas semanas. Embora ele disse que estivesse muito bem e fez esforços para parecer de bom humor, sua esposa o encontrou mudado. Ele era sombrio, preocupado, quase nunca beijava a esposa e a criança, e também falava muito pouco. Ao fim de vários dias isso aumentou, e o pobre homem teve dificuldade em murmurar algumas palavras durante o dia. Mas seu silêncio assumiu um aspecto bastante peculiar. Deixou de ser voluntário como no início. Achille não estava mais calado porque não queria falar, mas porque não conseguia falar. Ele fez esforços infrutíferos para emitir um som e não conseguia mais controlá-lo. Ele ficou mudo. O médico consultado balançou a cabeça e achou o caso muito grave. Ele testou o coração, examinou a urina e concluiu que era uma debilidade geral, uma modificação nos humores, talvez diabetes, etc. Achille, distraído, recuperou rapidamente a fala para queixar-se de todos os tipos de dores. Fecha aspas. Ao final de um mês completo, sem qualquer melhora perceptível, Achille foi consultar outro médico, que diagnosticou angina pectoris. O homem infeliz foi para a cama e foi dominado pela mais profunda depressão. Ele não fazia mais nada e, além disso, não compreendia mais uma palavra do que lia, frequentemente parecendo incapaz até de entender os comentários dirigidos a ele. Para todas as perguntas de sua esposa desesperada, ele respondia que não sabia o que o deixava tão deprimido, que ainda tinha coragem, mas que, apesar de si mesmo, sentia os pressentimentos mais sombrios. Ele dormia de vez em quando, mas mesmo durante o sono seus lábios se moviam e murmuravam palavras incompreensíveis enquanto lágrimas escorriam de seus olhos. Finalmente, seus pressentimentos pareciam se concretizar. Um dia, quando estava mais deprimido do que o habitual, ele chamou sua esposa e filho, os abraçou desesperadamente, e então se deitou em sua cama sem fazer mais nenhum movimento. Ele permaneceu assim imóvel durante 2 dias, enquanto aqueles que o vigiavam ao lado dele esperavam a qualquer momento vê-lo respirar pela última vez. De repente, numa manhã, após 2 dias de aparente morte, Achille se levantou, sentou-se com os olhos bem abertos e rompeu em uma risada terrível. Foi uma risada convulsiva que sacudiu todo o seu corpo, uma risada de violência antinatural que distorceu sua boca, uma risada lúgubre que durou mais de 2 horas e foi verdadeiramente satânica. A partir desse momento, tudo mudou. Achille pulou da cama e recusou toda a atenção. A cada pergunta, ele respondia: "Não faça nada, é inútil, vamos beber champanhe, é o fim do mundo." Então ele soltou gritos horríveis: "Estão me queimando, estão me cortando em pedaços." Esses gritos e movimentos selvagens duraram até a noite, e então o homem infeliz caiu em um sono perturbado. O despertar não foi melhor. Achille contou à sua família reunida 1000 coisas terríveis. "O demônio", disse ele, "estava no quarto, cercado por uma multidão de pequenos diabretes com chifres e caretas. Pior ainda, o diabo estava dentro dele e o forçava a proferir blasfêmias horríveis."
De fato, Achille não tinha controle sobre a sua boca, insultava Deus e os santos, e repetia uma confusão de insultos mais sórdidos à religião. No entanto, mais grave e cruel era o fato de o demônio torcer suas pernas e braços, causando-lhe sofrimentos horríveis que arrancavam gritos terríveis do pobre desgraçado. Isso foi considerado como um estado de febre alta com delírio transitório, mas a condição persistia. Achille raramente tinha momentos mais calmos quando abraçava sua filha, chorando e lamentando seu destino triste que o tornou presa de demônios. Ele nunca expressou a menor dúvida quanto à sua possessão pelo diabo, da qual estava absolutamente convencido. Não acreditei suficientemente em nossa santa religião nem no diabo, dizia frequentemente. Ele se vingou terrivelmente. Ele me possui, está dentro de mim e nunca me deixará. Quando não estava sendo vigiado, Achille escapava de casa, corria pelos campos, escondia-se nas florestas, onde era encontrado no dia seguinte completamente aterrorizado. Ele tentava especialmente entrar no cemitério e várias vezes foi encontrado adormecido sobre uma sepultura. Parecia ansiar pela morte, pois tomava venenos. Engolia laudano e parte de uma pequena garrafa de gotas de Fourvier. Ele até amarrou os pés juntos e, assim amarrado, jogou-se em um lago. No entanto, conseguiu sair, e quando foi encontrado à beira d'água, disse tristemente: "Vocês podem ver claramente que estou possuído pelo diabo, já que não consigo morrer. Eu fiz o teste exigido pela religião, joguei-me na água com os pés amarrados e flutuei. Ah, com certeza o diabo está em mim." Foi necessário trancá-lo em seu quarto e vigiá-lo de perto. Após 3 meses desse comportamento, que aterrorizou sua pobre família, eles tiveram que se resignar, um pouco tarde sob conselho de um sábio médico, a levá-lo para a Salpêtrière, como o local mais propício hoje para o exorcismo dos possuídos e a expulsão de demônios. Quando Charcot e meu amigo Sr. Dúcio, que era o chefe da clínica, me entregaram esse interessante caso, eu imediatamente notei nele todos os sinais reconhecidos de possessão, como descrito nas epidemias medievais. Abre aspas. Ele murmurava blasfêmias em uma voz abafada e solene. "Maldito seja Deus", disse ele, "maldita seja a Trindade, maldita seja a Virgem." Então, em uma voz aguda e com os olhos cheios de lágrimas: "Não é culpa minha se minha boca diz essas coisas horríveis, não sou eu." Fecha aspas. Abre aspas. Eu pressiono meus lábios juntos para que as palavras não escapem, para que não saiam, mas é inútil. Posso sentir claramente que ele as diz e faz minha língua falar apesar de mim. Fecha aspas. Abre aspas. "É o diabo que me força a fazer todas essas outras coisas", disse Achille novamente. "Eu não quero morrer, e ele me força, contra minha vontade, a me livrar de mim mesmo." Fecha aspas. Abre aspas. Por exemplo, ele está falando comigo neste momento. Fecha aspas. Abre aspas. E ele retoma com sua voz profunda: "Os padres são um bando de inúteis." E depois com sua voz alta: "Não, eu não acredito nisso." E ali estava ele conversando com o diabo e discutindo com ele. Muitas vezes acontecia de ele discutir dessa forma com seu demônio, que tinha o hábito ruim de criticá-lo incessantemente. "Você está mentindo", dizia o diabo para ele. "Não, não estou mentindo", respondia o pobre homem. Fecha aspas. Abre aspas. Os possuídos não apenas sentiam a ação do demônio interior eles mesmos, eles o viram e ouviram. Achille fez o mesmo. Fecha aspas. Esses sinais, os estigmas, e especialmente o último, insensibilidade, também estavam presentes no caso do infeliz Achille. É verdade que sua insensibilidade não era contínua, mas quando ele torcia os braços em movimentos convulsivos, eles podiam ser espetados e beliscados sem que ele percebesse. Abre aspas. Quando eu tentei confortar o pobre homem e acalmá-lo um pouco, fui recebido extremamente mal. Todos os meus esforços foram em vão. Busquei em vão ganhar ascendência sobre Achille e forçá-lo a me obedecer. Como último recurso, tentei hipnotizá-lo para poder ter mais controle sobre ele em um estado hipnótico. Mas tudo foi em vão, não consegui de forma alguma sugerir ou hipnotizá-lo. Ele me respondeu com insultos e blasfêmias, e o diabo, falando por sua boca, zombou da minha impotência. Fecha aspas. Atendendo ao meu pedido especial, o capelão da Salpêtrière foi gentil o suficiente para ver o paciente e também tentou consolá-lo e ensiná-lo a distinguir a verdadeira religião dessas superstições diabólicas. Mas não obteve sucesso e me disse que o pobre homem estava louco e precisava mais da ajuda da medicina do que da religião. Tive que tentar novamente.
Então, observei que o paciente fazia muitos movimentos inconscientemente e que, absorto em suas alucinações e delírios, estava extremamente distraído. Foi fácil aproveitar sua distração para produzir movimentos em seus membros que ele executava sem perceber. Todos nós conhecemos pessoas distraídas que procuram por todo lugar o guarda-chuva que estão segurando sem saber. Consegui colocar um lápis entre os dedos de sua mão direita e Achille o segurou sem perceber nada. Guiando suavemente a mão que segurava o lápis, fiz com que ele escrevesse alguns traços, algumas letras, e a mão, levada por um movimento que o paciente, absorto em seus delírios, não percebia, continuou a repetir essas letras e até assinar o nome cristão de Achille sem que ele notasse. É geralmente conhecido que tais movimentos, realizados dessa maneira sem o conhecimento da pessoa que parece produzi-los, podem ser chamados de automáticos, e foram extremamente numerosos e variados no caso desse paciente. Tendo observado esse ponto, tentei produzir esses movimentos apenas com comandos. Em vez de falar diretamente com o paciente, que, como eu bem sabia, teria respondido com insultos, deixei-o delirar à vontade, enquanto, ficando atrás dele, calmamente lhe dei ordens para fazer certos movimentos. Esses movimentos não foram executados, mas, para minha grande surpresa, a mão que segurava o lápis começou a escrever rapidamente no papel à sua frente, e eu li essa pequena frase que o paciente havia escrito sem saber, assim como alguns momentos antes ele havia inconscientemente assinado seu nome. A mão havia escrito: "Eu não vou". Parecia ser uma resposta à minha ordem. Claramente, eu precisava continuar. "E por que você não vai?", disse a ele calmamente no mesmo tom. A mão respondeu imediatamente escrevendo: "Porque eu sou mais forte que você". "Então, quem é você?". "Eu sou o diabo". "Ah, muito bom, muito bom. Agora podemos conversar". Não é todo mundo que tem a chance de conversar com o diabo. Eu tive que aproveitar ao máximo. Para forçar o diabo a me obedecer, eu ataquei através do sentimento que sempre foi o pecado queridinho dos diabos: a vaidade. "Eu não acredito no seu poder", disse eu, "nem o farei, a menos que você me dê uma prova". "O que você quer como prova?", respondeu o diabo, como sempre respondendo por meio da mão de Achille, que não suspeitava de nada. "Levante o braço esquerdo deste pobre homem sem que ele perceba". Imediatamente o braço esquerdo de Achille foi levantado. Em seguida, virei-me para Achille, sacudi-o para chamar sua atenção e apontei que seu braço esquerdo estava levantado. Ele ficou muito surpreso e teve dificuldade em abaixá-lo. "O demônio me pregou outra peça", disse ele. Isso era verdade, mas desta vez o demônio havia feito a travessura sob minhas instruções. Pelo mesmo procedimento, fiz o demônio executar várias ações diferentes, e ele sempre obedecia implicitamente. Fiz Achille dançar, colocar a língua para fora, beijar um pedaço de papel, entre outras coisas. Eu até disse ao demônio, enquanto a mente de Achille estava em outro lugar, para mostrar a ele algumas rosas e espetar seu dedo, e Achille exclamou porque viu à sua frente um belo buquê de rosas e gritou porque havia espetado o dedo. Graças ao método acima, pude ir mais longe e fazer o que os exorcistas nunca pensaram em fazer. Pedi ao demônio, como prova final de seu poder, que tivesse a bondade de fazer Achille dormir em uma poltrona, e completamente, para que ele não pudesse resistir. Eu já havia tentado, mas em vão, hipnotizar esse paciente ao me dirigir diretamente a ele, e todos os esforços foram inúteis. Mas desta vez, aproveitando sua distração e falando com o demônio, consegui muito facilmente. Achille tentou em vão lutar contra o sono que o dominava. Ele caiu pesadamente para trás e afundou em um sono profundo. O demônio não sabia na que ciladas eu havia atraído. O poder Achille, a quem ele enviou para dormir para mim, agora estava em meu poder. Com muita delicadeza, o induzi a me responder sem acordar, e assim aprendi uma série de eventos desconhecidos para todos os outros, que Achille, quando acordado, não percebia de forma alguma, e que lançavam uma luz totalmente nova sobre sua doença. Apesar do sono em que Achille aparentemente estava mergulhado, ele ouvia nossas perguntas e podia responder. Era um estado sonambúlico. Esse sonambulismo, que surgiu durante nossa conversa com o demônio e em consequência de uma sugestão feita a este último, não é de forma alguma surpreendente. Durante o curso de sua doença, Achille havia mostrado várias vezes condições análogas. À noite e até mesmo durante o dia, ele caía em estados estranhos nos quais parecia delirar, e acordava mais tarde sem reter a menor lembrança do que havia feito durante esses períodos. Uma vez colocado para dormir, Achille foi capaz de nos contar uma série de detalhes que antes ele não sabia ou sabia sem compreender.
Nesse estado de sonambulismo, ele nos relatou sua doença de uma maneira completamente diferente da que havia feito anteriormente. O que ele nos contou é muito simples e pode ser resumido em uma palavra. Nos últimos 6 meses, ele havia tido em sua mente uma longa sequência de imaginações que se desenrolavam mais ou menos inconscientemente, tanto de dia quanto de noite. Como as pessoas distraídas, ele costumava contar a si mesmo uma história longa e lamentável. Mas essa divagação havia assumido características bastante especiais em sua mente fraca e havia tido terríveis consequências. Em uma palavra, toda a sua doença não passava de um sonho. O início da doença havia sido uma grave transgressão que ele havia cometido na primavera durante sua pequena viagem. Por um curto período, ele havia se esquecido de sua casa e esposa, a memória de sua má ação o atormentou ao retornar e produziu a depressão e a distração que eu descrevi. Ele estava acima de tudo ansioso para esconder sua desventura de sua esposa, e esse pensamento o impulsionou a pesar cada palavra que dizia. Ele acreditava que, após alguns dias, havia esquecido sua inquietação, mas ela ainda persistia e era isso que o atrapalhava quando desejava falar. Existem pessoas de mente fraca que não conseguem fazer nada pela metade e constantemente caem em curiosas exagerações. Uma vez conheci uma jovem que, desejando esconder um erro semelhante, começou a dissimular seus pensamentos e ações. Mas, em vez de dissimular apenas sobre o assunto em questão, ela se deixou levar ao ponto de esconder e distorcer tudo, e começou a mentir continuamente, desde a manhã até a noite, até mesmo sobre as coisas mais insignificantes. Em um tipo de crise, ela deixou escapar a confissão de seu erro, obteve o perdão por ele e parou completamente de mentir. No caso de Achille, foi o mesmo pensamento de esconder algo que desta vez não produziu mentiras, mas sim um completo mutismo. Já é evidente que as primeiras etapas da doença são explicadas pela persistência do remorso e pela fantasia que ele ocasionou. Já as ansiedades, os sonhos diurnos e noturnos, estavam se tornando mais complicados. Achille sobrecarregava-se de autorreprovações e esperava ser vítima de todo tipo de sofrimento, que seriam nada mais do que punições legítimas. Ele sonhava com todos os possíveis distúrbios físicos e as doenças mais alarmantes. São esses sonhos de doença que, em parte ignorados, produziram a fadiga, a sede, a falta de ar e outros sofrimentos que os médicos e o paciente tinham interpretado sucessivamente como diabetes e problemas cardíacos. Achille estava sempre sonhando. Quem nunca teve sonhos semelhantes e chorou sobre seu triste destino enquanto observava o próprio funeral? Esses sonhos são frequentes em pessoas histéricas que muitas vezes são ouvidas murmurando suavemente lamentações poéticas, como: aqui estão flores, flores brancas, eles vão fazer coroas para colocar em meu pequeno caixão, etc. Achille, doente e sugestionável, foi além. Apesar de si mesmo, ele realizava os sonhos e agia conforme eles. Assim, vemos ele se despedir de sua esposa e filho e se deitar imóvel. Essa letargia mais ou menos completa, que durou 2 dias, foi apenas um episódio, um capítulo no longo sonho. Quando um homem sonha que está morto, o que mais ele pode sonhar? Qual será o final da história que Achille tem contado a si mesmo nos últimos 6 meses? O fim é muito simples. Será o inferno. Enquanto ele estava imóvel e como se estivesse morto, Achille, de quem nada mais vinha perturbar, sonhava mais do que nunca. Ele sonhou que, com sua morte sendo um fato consumado, o diabo saiu do inferno e veio levá-lo. O paciente, que durante o sonambulismo relatou seus sonhos para nós, se lembrava perfeitamente do momento preciso em que esse evento lamentável aconteceu. Foi por volta das 11 horas da manhã, e um cachorro estava latindo no pátio na época, perturbado, sem dúvida, pelo mau cheiro do inferno. Chamas encheram o quarto, inúmeros duendes golpearam o pobre desgraçado com chicotes e se divertiam ao cravar pregos em seus olhos, enquanto, por meio das lacerações em seu corpo, Satanás tomava posse de sua cabeça e coração. Foi demais para essa mente fraca. A personalidade normal, com suas memórias, organização e caráter, que até então havia de alguma forma subsistido, ao lado do sonho invasor, afundou completamente. O sonho, até então o subconsciente, não encontrou mais resistência, cresceu e preencheu toda a mente. Ele se desenvolveu o suficiente para formar alucinações completas e se manifestar por meio de palavras e ações. Achille tinha um riso demoníaco, blasfêmias, ouvia e via demônios e estava em um estado completo de delírio. É interessante ver como esse delírio foi constituído e como todos os sintomas que ele apresenta podem ser explicados como consequências do sonho, como manifestações de automatismo psicológico e divisão da personalidade.
O delírio não é apenas a expressão do sonho, o que constituiria um simples sonambulismo com ações estritamente consistentes, sem manifestar desordem. Ele é formado pela mistura do sonho e do pensamento do dia anterior, pela ação e reação de um sobre o outro. A boca de Achille profere blasfêmias, que é um próprio sonho, mas Achille as ouve, indigna-se, atribui-as a um demônio alojado dentro dele, e isso é a ação da consciência normal e sua interpretação. O demônio então fala com Achille e o sobrecarrega com ameaças. A interpretação do paciente intensifica o sonho e aguça seus contornos. Se quiséssemos curar nosso infeliz Achille, era completamente inútil falar com ele sobre inferno, demônios e morte. Embora ele falasse incessantemente sobre essas coisas, elas eram secundárias, acessórias psicologicamente. Embora o paciente parecesse possuído, sua doença não era a possessão, mas a emoção do remorso. Isso também era verdade para muitas pessoas possuídas, em que o demônio era apenas a encarnação de seus arrependimentos, remorsos, terrores e vícios. Era o remorso de Achille e a própria memória de seu erro que tínhamos que fazê-lo esquecer. Isso está longe de ser algo fácil. Esquecer é mais difícil do que geralmente se supõe. Em meu trabalho sobre a história de uma ideia fixa, mostrei como esse resultado poderia ser obtido aproximadamente por meio dos processos de dissociação de ideias e substituição. Uma ideia ou memória pode ser considerada como um sistema de imagens que pode ser destruído separando seus componentes, alterando-os individualmente e substituindo no todo certas imagens parciais pelas anteriormente existentes. Não posso repetir aqui a análise desses processos, apenas recordo que foram aplicados novamente à ideia fixa deste interessante paciente. A memória de sua transgressão foi transformada de várias maneiras graças a alucinações sugeridas. Finalmente, a esposa de Achille, evocada por uma alucinação no momento apropriado, veio conceder perdão completo a seu marido, que merecia mais compaixão do que censura. Essas modificações ocorreram apenas durante o sonambulismo, mas tiveram uma reação muito notável na consciência do homem após o despertar. Ele se sentiu aliviado, libertado daquela força interna que o privava do pleno controle de suas sensações e ideias. A sensibilidade de todo o corpo foi restaurada. Ele recuperou o uso completo de sua memória e, muito mais importante, começou a ter uma visão objetiva de suas divagações. Ao final de apenas alguns dias, ele havia progredido o suficiente para rir de seu demônio e a si mesmo, explicando sua loucura ao dizer que havia lido muitos livros de histórias. Nesse período, um fato curioso deve ser observado: o delírio ainda persistia durante a noite. Quando estava dormindo, Achille gemia e sonhava com os tormentos do inferno. Os demônios o faziam subir uma escada que subia indefinidamente e no topo da qual havia um copo de água, ou então ainda se divertiam cravando pregos em seus olhos. O delírio também existia na escrita subconsciente, onde o demônio se gabava de que em breve recuperaria sua vítima. Esses fatos ainda nos mostram, portanto, os últimos vestígios do delírio que poderiam persistir sem nosso conhecimento. Esta deve ser cuidadosamente notado, pois um paciente abandonado nesse ponto logo voltaria a cair nas mesmas divagações. Graças a medidas análogas, os últimos sonhos foram transformados e logo desapareceram completamente. O paciente não tinha mais o mesmo esquecimento completo após o sonambulismo, nem estava agora tão profundamente anestesiado durante a escrita subconsciente. Em outras palavras, após o desaparecimento da ideia fixa, a unidade da mente estava sendo reconstituída. Achille foi logo completamente curado, e é agradável acrescentar que desde seu retorno à sua pequena vila, o paciente frequentemente me enviou notícias sobre si mesmo e que, nos últimos 3 anos, ele tem mantido uma saúde física e moral perfeita. Este caso mostra o quão útil pode ser analisar as ideias de possessão e levar um paciente que sofre de compulsões a um sonambulismo completo, devido à sugestionabilidade aprimorada desse estado. Além disso, o caso mostra a importância que a excitação emocional pode ter no surgimento da possessão. Em algumas pessoas, ela aumenta a susceptibilidade à autossugestão de forma extraordinária. No entanto, citar uma experiência afetiva anterior não é, apesar da visão mantida por muitos psicanalistas, uma explicação da possessão. Para ser honesto, o exorcismo nem sempre foi bem sucedido. Kerner diz, abre aspas, em casos tão desesperados desejamos em vão ser tão poderosos quanto os discípulos de Jesus. Fecha aspas. Parece que o exorcismo falhou visivelmente em ajudar quando a possessão se desenvolveu não em um temperamento histérico, mas em um terreno neurastênico e psicastênico, tal como resulta de mortificações ascéticas. Assim, a possessão de Suren resistiu a todos os exorcismos.
Ela desapareceu gradualmente em consequência de uma transformação espontânea do estado psíquico, mas não como resultado de sugestão ou autossugestão. Enquanto, apesar de todos os seus tormentos, Surin escapou com a vida, outros 2 exorcistas envolvidos na luta contra a epidemia de Ludum, Lactance e Tranquilli, sucumbiram à possessão. Essa morte é uma das mais terríveis que se pode imaginar, pois o paciente está doente mentalmente, mas totalmente consciente, e é presa de uma excitação tão violenta que, finalmente, o organismo entra em colapso sob ela. Eu conheço apenas este único caso, do qual possuímos um relato detalhado. Abre aspas. No ano seguinte, em 1638, o famoso Padre Tranquilli morreu. Ele era um pregador capuchinho, o mais ilustre de todos os exorcistas então presentes. Em suas últimas horas, ele pronunciou palavras horrendas. Os gritos foram ouvidos por todos os vizinhos do convento dos capuchinhos, e logo a notícia se espalhou pela cidade, fazendo com que muitas pessoas se dirigissem ao convento e às ruas adjacentes para ouvir esses gritos e verificar por si mesmas se os rumores eram verdadeiros. Ninguém foi lá sem se convencer, e até hoje não deve haver ninguém que não esteja convencido da verdade desse acontecimento, considerando o relato circunstancial da morte que foi divulgado ao público por um capuchinho e do qual o seguinte é um trecho. Padre Tranquilli era natural de Saint-Rémy, em Anjou. Ele foi o pregador mais famoso de seu tempo. A obediência o chamou para os exorcismos de Ludum. Os demônios, temendo esse inimigo, vieram ao seu encontro para assustá-lo, se possível, e fizeram-no sentir tamanha debilidade nas pernas que ele pensou em parar e permanecer onde estava. Durante 4 anos, ele atuou como exorcista, período durante o qual Deus o purificou por meio de tribulações, como ouro na fornalha. Ele pensou, a princípio, que expulsaria os demônios prontamente, confiando na autoridade que a Igreja recebeu de Nosso Senhor. Mas, tendo aprendido com a experiência, resolveu ter paciência e esperar a vontade de Deus. Temendo que seus talentos fossem uma armadilha e que se tornassem ocasião de orgulho para ele, ele desejou se abster de pregar e se entregou inteiramente ao exorcismo. Os demônios, ao verem sua humildade, ficaram tão enfurecidos que resolveram se abrigar em seu corpo. Todo o inferno se reuniu com esse propósito. No entanto, não conseguiram alcançá-lo, nem por obsessão nem por possessão completa, pois Deus não o permitiu. É verdade que os demônios brincavam com seus sentidos internos e externos. Eles o lançavam ao chão, gritavam e juravam por sua boca. Eles o faziam colocar a língua para fora, sibilando como uma serpente. Eles apertavam sua cabeça, comprimiam seu coração e o faziam suportar 1000 outros males. Mas em meio a todos esses males, seu espírito escapava e se unia a Deus, e com a ajuda de seu companheiro, ele sempre derrotava prontamente o demônio que o atormentava que, por sua vez, gritava por sua boca: "Ah, como eu sofro!" Os outros monges e exorcistas sentiam pena do Padre Tranquilli em seus sofrimentos, mas ele se alegrava com eles de forma maravilhosa. Fecha aspas. Abre aspas. Os demônios, tendo resolvido provocar sua morte, eles o atacaram com mais ferocidade do que nunca no dia de Pentecostes, quando ele deveria pregar, e na hora do sermão, ele não estava disposto a fazê-lo. Seu confessor ordenou que o demônio o deixasse em paz e o pai fosse ao púlpito por obediência, o que ele fez e pregou com mais satisfação para seus ouvintes do que se tivesse passado semanas se preparando. Fecha aspas. Abre aspas. Após este sermão, os demônios o cercaram ainda mais do que antes. Ele celebrou missa por 3 ou 4 dias, no final dos quais foi obrigado a ficar na cama até a segunda-feira, quando morreu. Ele vomitou coisas sujas, que a cada vez foram interpretadas como um sinal da expulsão, e a partir das quais aqueles ao seu redor conseguiram reunir alguma esperança de alívio, mas o cirurgião o considerou em condição muito grave e disse que, a menos que Deus logo interrompesse o curso desse trabalho diabólico, era impossível que ele sobrevivesse, pois assim que ele ingeria qualquer alimento, apesar de ter apetite, os demônios o faziam vomitá-lo com palpitações violentas no coração, que seriam suficientes para matar até o mais forte. Eles lhe causaram dores de cabeça e náuseas de um tipo que não são mencionadas nem por Galeno nem por Hipócrates, e para explicar a natureza delas, alguém precisaria tê-las sofrido, como o bom padre. Eles gritavam e desencadeavam sua fúria através de sua boca, e ainda assim sua mente sempre permanecia lúcida. Todos esses tormentos foram acompanhados por uma febre contínua e várias outras complicações inesperadas que não podem ser compreendidas por aqueles que não as testemunharam e não têm experiência com os modos pelos quais os demônios atuam no corpo. Fecha aspas. Abre aspas.
Assim, ele morreu aos 43 anos de idade. Fecha aspas. A cautela que deve ser exercida quando a palavra possessão é usada em relatos diretos também é necessária ao lidar com as fórmulas de exorcismo. Nenhuma delas pode ser considerada como evidência da presença de verdadeira possessão. Tais encantamentos eram aplicados a doenças físicas comuns quando eram confundidas com possessão demoníaca. A ideia de possessão, em todo o seu escopo original, ainda persiste em nossos dias. No fundo, a bênção eclesiástica de uma igreja é um eco disso, pois significa colocar o edifício em um estado de resistência contra forças antidivinas. A bênção de animais e sua comida tem o mesmo significado e ainda é realizada por pessoas simples até hoje. Inversamente correspondendo a essa bênção está o exorcismo de alguém que já está entregue aos poderes das trevas. Esses dois, a bênção e o exorcismo, também não precisam ser diferenciados de forma muito nítida do ponto de vista prático. A bênção muitas vezes é a expulsão de intrusos demoníacos supostos que possam estar presentes. O manual já citado acima apresenta inúmeros exemplos de exorcismos desse tipo. Aqui está um deles: Exorcibinus pro maleficatum in proprio corpore. Alia formula exorcisandi maleficiatus quoscunque. Emedia contra febres, pestem CT alias infirmitantes naturales. Ilemedia spiritualia contra piltra amatoria. Remedia spiritualia pro impeditis per maleficia, opidic monum, in matrimônio. Modus exorcisandi circa quaevis animalia per maleficia et veneicia afflicla. Exorcismus contra maleficia lactieniorum, for discomposed of eggs and milk, et aliorum comestibilium, frugum, etc. Exorcismus pro lacte. Exorcismus pro butiro, buter. Aqui está um exemplo de exorcismo para o leite. S. Crucem Domine, fugit partis ad vicresgep, vicit leo de tribu Juda, radix David. Exorciso te, creatura lactis in nomine Dei Patris omnipotente, CT in nomine Jesus Christi Filii eius Domini nostri, et in virtute Spiritus Sancti, ut fins exorcisatum in salutem fidelium, et sis omnibus extissumentibus sanitas almae et corporis, et que fugiat atque dissedat atescent que tia omnis asseversutia diabolicac fraudes, omnis nocendir facultas in te omnis modo per ministros satânicos introducta. A seguir está um exemplo de exorcismo antigo contra doenças infantis. Ele vem do Egito, onde a própria doença era considerada como um ser demoníaco. Abre aspas. Afasta-te, tu que vens na escuridão, cujo nariz está virado para trás, cujo rosto está de cabeça para baixo, e que não sabes por que vieste, arrepende-te. Vieste para beijar esta criança. Não te deixarei beijá-la. Vieste para fazê-la dormir. Não te deixarei causar-lhe mal. Vieste para levá-la contigo. Não te deixarei levá-la embora. Eu garanto a sua proteção contra-te com raiz de afa, cebolas e mel, doces para os homens, mas maléficos para os mortos. Fecha aspas. No universo da Biblioteca Suíça, Henri Junod retratou sob o título Gala Gala, Table de Maiores de la Tribudes Rongas na forma cativante de um romance, uma experiência pessoal de exorcismo primitivo no caso de um homem sofrendo de inflamação pulmonar. Apesar do diagnóstico formal de possessão do curandeiro e do exorcismo violento através de barulho, o paciente não apresentou o menor sintoma de possessão. Ainda mais interessante é o relato dado por um viajante na Guiana sobre uma cura primitiva para dor de cabeça. Nesse caso, também não se trata de exorcismo propriamente dito, uma vez que a febre não foi considerada uma possessão, mas o tratamento por meio de exorcismo primitivo é tão relacionado que o caso deve ser citado. Este é o único caso em que, até onde sei, o próprio viajante passou pela cura. É mencionado no trabalho de Bastian, um Eber Psychische Beobachtung BI Naturvölker. Isso dá uma impressão muito clara da natureza terrível do tratamento médico primitivo, que temporariamente mergulha os pacientes em um estado mental completamente anormal. Sendo esse o caso com um etnólogo europeu, pode-se imaginar em que grau o nativo, muito mais sugestionável, deve ser desequilibrado psiquicamente. Esta encerra nossa análise dos estados típicos de possessão. Sua natureza sempre consistiu em fenômenos de natureza psíquica compulsiva, cujo agravamento não raramente torna as vítimas sonambúlicas. A hiperexcitação motora, por mais frequente que seja, não é necessariamente uma parte constituinte da possessão. A aparência de possessão, particularmente em suas formas mais graves, está sempre associada, de fato, à crença no diabo. É essa crença que, por meio da autossugestão, alimenta e mantém a possessão. Quanto à idade, o primeiro aparecimento da possessão não está ligado a nenhuma idade específica.
Mas em relação ao sexo, a predominância nas mulheres é extraordinariamente marcada. De 13 casos relatados por Kerner e em parte observados por ele, há apenas 2 homens, com 37 e 71 anos. Todos os outros casos são de meninas e mulheres, com idades, conforme disponíveis, de 8, 10, 11, 20, 31, 32, 34, 36 e 70 anos. Assim, os períodos climatéricos estão quase exclusivamente envolvidos. Esses números estão em acordo essencial com os obtidos de outras fontes, exceto talvez pelo fato de que o sexo masculino é ligeiramente, mas não muito, melhor representado. As epidemias de possessão quase sempre atingiram conventos de freiras ou estabelecimentos similares, com homens sendo afetados apenas ocasionalmente. Além disso, quase todos os possuídos pertencem às classes baixas e desfavorecidas. Além dos estados que estudamos, existem outros, mais raros, em que as pessoas afirmam da mesma forma que estão possuídas, que há um espírito dentro delas que as atormenta, mas em que a condição geral é diferente, pois não apresenta nenhum fenômeno de compulsão. Estes são casos de mera ilusão ou mesmo de ideias alucinatórias reais, que podem ter uma origem muito diferente. Os casos mais leves envolvem pessoas pouco educadas que, para explicar doenças, especialmente de natureza psíquica, adotam a noção vulgar de possessão. Os casos mais graves envolvem paranoicos, paralíticos e outras pessoas que sofrem de doenças mentais que produzem ideias alucinatórias e nas quais surge a ilusão de possessão. Tais afecções desafiam o exorcismo ou, caso contrário, uma nova ideia ilusória surgirá imediatamente no lugar da anterior. Deve-se admitir que tal forma de possessão puramente intelectual existe, mas é indubitavelmente muito mais rara do que os verdadeiros estados de possessão, tão rara, de fato, que não posso citar um único caso indubitável em todos os documentos conhecidos por mim. Portanto, desistirei completamente da ideia de lidar com isso mais adiante. É impossível concordar com a descrição de verdadeiros casos de possessão que Pelletier e Marie aplicam a pacientes que têm a ilusão de ter parasitas no corpo. Essa terminologia pode levar a confusões muito prejudiciais. A possessão só deve ser mencionada em casos em que existem distúrbios da natureza daqueles analisados neste livro. Naturalmente, essas ideias de parasitas podem estar associadas a esses distúrbios, mas somente as ideias de parasitas não nos autorizam a falar de possessão. Segundo Seglas, um desenvolvimento adicional dessas ideias de parasitas em estados de possessão parece ser francamente uma forma moderna de possessão. Abre aspas. A assimilação do delírio de possessão por pequenos animais ao delírio demoníaco antigo pode ser demonstrada pela evidência de casos mistos. Observei vários muito claros, entre eles o de uma mulher que se dizia possuída pelo diabo, que havia entrado em seu corpo na forma de micróbios, aos quais ela designava por um nome estranho e que lhe pregavam todo tipo de truques maliciosos. Esse caso mostra a associação das duas ideias, a possessão demoníaca unida à concepção moderna do micro-organismo, a forma que o diabo supostamente havia tomado. Essa mulher também apresentava distúrbios coanestésicos muito graves, uma forma particular de delírio e uma duplicação de personalidade muito claramente marcada. Ela também tinha ideias de negação, como a de não ter estômago, intestinos ou língua. Também fiz observações semelhantes em relação a outra paciente mulher que se dizia possuída por uma tênia solitária. Fecha aspas. Além disso, é importante enfatizar que na literatura psicológica francesa, outro estado é incluído sob o nome de possessão. Nesse estado, pelo menos de acordo com a escola de psicologia franco-anglo-saxônica liderada por P. Janet, os processos psíquicos atribuídos ao espírito possessor não estão mais na consciência, lúcida ou sonambúlica, do indivíduo, mas permanecem completamente inconscientes. Abre aspas. O paciente observa que seus braços e pernas executam movimentos complicados sem o seu conhecimento e apesar de sua vontade. Ele ouve sua própria boca comandar ou zombar dele. Ele resiste, discute e luta contra um indivíduo que surgiu dentro dele. Como ele pode interpretar seu estado? O que ele deve pensar de si mesmo? Ele não é razoável quando se declara possuído por um espírito, perseguido por um demônio que habita dentro dele. Como ele pode duvidar quando essa segunda personalidade, tomando seu nome das superstições mais conhecidas, se declara como Ashtaroth, Leviatã ou Beelzebub? A crença em possessão é apenas a expressão popular de uma verdade psicológica. Fecha aspas.
Essa verdade psicológica consiste precisamente, segundo Janet, no fato de que, além dos fenômenos psíquicos conscientes pertencentes ao indivíduo normal, outros se desenvolvem no organismo que não pertencem a esse primeiro indivíduo, mas estão vinculados a um segundo ego. Janet e quase toda a nova psicologia franco-anglo-saxã sustentam a visão de que o ego é apenas uma síntese de processos psíquicos. Tais estados seriam naturalmente muito diferentes dos que estudamos até agora. Se eles existissem, a expressão possessão seria muito menos metafórica quando aplicada a eles do que em outros casos, pois realmente existiria no indivíduo uma segunda mente, completamente autônoma, ao lado da primeira e disputando o controle do organismo. Qualquer relevância que isso possa ter em nosso assunto, não podemos aqui entrar na questão de verificar se tais casos existem. Mas isso está indissociavelmente ligado ao problema do inconsciente, ou seja, se existem processos psíquicos que são completamente inconscientes, como Janet entende a palavra, e qual é a sua extensão. O estado de possessão mencionado representaria, então, o desenvolvimento máximo do inconsciente. Eu vou reservar a elucidação dessa questão para um estudo geral do inconsciente, já que só pode ser resolvida ao longo de linhas tão amplas. Como já observamos, é de grande importância para a crítica das fontes saber que em um estágio inicial de civilização, em perturbações psíquicas, não considera entre os sintomas distintivos da possessão, enquanto desordens corporais simples são consideradas como prova suficiente de sua existência. De acordo com a crença de povos primitivos, não apenas todo afeto espiritual, mas também todo afeto fisiológico, é consequência de um espírito intruso dentro do afligido. Essa ideia persistiu até em civilizações mais avançadas, como aquelas da região dos rios Eufrates e Tigre, bem como do Egito. Em outras palavras, nem todos os estados designados como possessão nos materiais brutos da história são tal dentro do significado do presente trabalho, e, além disso, nem todos os exorcismos transmitidos para nós envolvem esses últimos estados, muitos exemplos se relacionando apenas com distúrbios fisiológicos e suas conjurações. Essa identificação de todos os tipos de doenças com a possessão é de grande importância como fator sugestivo na gênese da verdadeira, ou seja, da possessão psicológica, porque tal crença, devido à sua prevalência universal, cria uma atmosfera particularmente favorável à autossugestão. Por outro lado, a concepção atual de que, em geral, nada da natureza da possessão existe, é um poderoso obstáculo para o desenvolvimento dos estados que analisamos. Naturalmente, o tempo presente não mostra uma completa ausência de estados semelhantes à possessão. A possessão nos apareceu como um complexo particularmente extenso de fenômenos compulsivos, que naturalmente ainda existem em grande número hoje em dia, sendo que todo estado nervoso marcante os traz habitualmente consigo. No entanto, esses processos não se desenvolvem com a mesma facilidade como antes, quando a autossugestão de possessão ocorria. A literatura contém inúmeros exemplos de tais funções compulsivas. Eu apresentei alguns particularmente característicos em conexão com a análise psicológica das compulsões psíquicas em minha Phenomenology Disease volume I, capítulo 13. Mais interessante ainda é outro estado que é propenso a produzir nas pessoas envolvidas a ideia de que estão sendo guiadas por um poder externo, o que ainda hoje produz a ideia de possessão, embora geralmente de forma transitória. O estado de inibição afetiva e voluntária que domina de forma marcante o quadro clínico da psicastenia aguda. Nesses estados de inibição psicastênica, o indivíduo perde toda a consciência de sua atividade, mas ainda assim se vê agindo. As tendências determinantes criam ação, mas são apenas fracamente sentidas, de modo que a pessoa considera suas próprias ações como um enigma. Esse estado prontamente produz a ideia de que as ações se originaram em um poder externo, outro indivíduo. No entanto, o fato é que os pacientes educados hoje em dia não aceitam realmente essa ideia apenas com a sugestão. Abre aspas. Quando eu era pequeno, diz R.P., costumava sentir um poder misterioso que me compeliria e tiraria minha liberdade. Eu acreditava então que era a Santa Virgem. Hoje sinto a mesma coisa e me pergunto se não estou sob um feitiço maligno. Fecha aspas. Abre aspas. Estou exasperada, diz Nádia. Sempre sinto algo misterioso que me segura e me impede de ter sucesso em minhas ambições. Parece-me que o destino está contra mim e sempre estará enquanto eu viver. É como se houvesse um destino fatal pairando sobre minha cabeça que nunca me deixa. É meu destino que trará o que mais temo e me fará engordar, para que eu fique ainda mais preocupada. Há uma força que me leva a fazer juramentos ridículos. É o diabo que me impulsiona. Fecha aspas. Abre aspas.
Eu constantemente, diz Gisele, sinto a sensação de um poder mais forte que me segura, a sensação de que luto contra algo maior. É esse poder que eu chamei de Deus e que também sou tentado a chamar de diabo. E Lizzie sempre fala da mesma forma. Parece-me que profano algo sagrado ao lutar contra esse poder maior. É isso que constantemente me faz pensar no diabo. Fecha aspas. Da mesma forma, um caso de psicastenia aguda entregue a mim por Vogt para uma investigação psicológica minuciosa havia mostrado, no início, uma certa ideia de possessão. Sob a influência das explicações do médico, essa ideia desapareceu imediatamente, mostrando quão pouco as ideias psicastênicas se assemelham, em regra, às ideias obsessivas. Alguns dos casos mais graves de histeria, para os quais daremos uma breve olhada agora, apresentam uma semelhança muito maior com os casos clássicos de possessão do que esses estados psicastênicos, tão tranquilos em seu comportamento. Foi Charcot e sua escola que reconheceram que tal relacionamento existia até certo ponto. Charcot falou definitivamente de um ataque demoníaco, e ele é descrito em detalhes, com numerosos documentos sugestivos, na admirável obra de Richer. Se as descrições ali fornecidas de certos estados histéricos aos quais só posso aqui referir o leitor forem comparadas com relatos de possessão, somos levados à conclusão de que os fenômenos envolvidos são essencialmente os mesmos. As contorções e a violência da excitação são semelhantes em ambos, e parece haver acordo de que em ambos os pacientes mantêm plena consciência e memória de seus estados. Abre aspas. Durante esse tipo de ataque, a perda de consciência não é completa. Alguns pacientes até mesmo permanecem plenamente conscientes de seu estado, e no final do acesso afirmam que durante seu curso não foram capazes, apesar de todos os seus esforços, de dominar sua agitação. Quando conseguiram fazê-lo por alguns momentos, apenas acabaram por desencadear um acesso mais violento em breve. Fecha aspas. Abre aspas. Mark Lehr, 2 dos pacientes de Richer, distinguem claramente os ataques que eles chamam de torções, dos outros que são os ataques graves. Eles até podem prever pelo grau de intensidade dos fenômenos da aura que tipo de ataque está se aproximando. Eles preferem muito mais os ataques graves do que as torções. No primeiro, eles perdem completamente a consciência, enquanto no segundo, eles dizem que perdem a consciência apenas por alguns minutos de cada vez, durante o período epilético, e reclamam de sofrer as torturas mais terríveis imagináveis. Fecha aspas. Os estados afetivos também são os mesmos que na possessão. Isso pode ser visto no seguinte caso em que o paciente realmente perdeu a consciência durante os acessos. Ele é reproduzido como exemplo de ataques demoníacos histéricos modernos. Abre aspas. De repente, ouviram-se gritos terríveis e uivos. O corpo, até então agitado por contorções ou rígido como se estivesse em um estado de tetano, executou movimentos estranhos. Os membros inferiores cruzavam e descruzavam, os braços se voltavam para trás e como se estivessem torcidos. Os pulsos se dobravam, alguns dos dedos se estendiam e outros se flexionavam, o corpo se dobrava para trás e para frente como um arco ou se encolhia e torcia. A cabeça sacudia de um lado para o outro ou era lançada para trás acima de uma garganta inchada e protuberante. O rosto retratava agora o medo, agora a raiva e, às vezes, a loucura. Estava túrgido e roxo. Os olhos bem abertos permaneciam fixos ou rolavam em suas órbitas, geralmente mostrando apenas o branco da esclerótica. Os lábios separavam e eram puxadas em direções opostas, mostrando uma língua saliente e inchada. Se o medo predominasse, a cabeça estava ligeiramente inclinada em direção ao pescoço e tórax. As 2 mãos cerradas agarravam os olhos e a testa firmemente, dando de vez em quando vislumbres de um rosto contraído e olhos exaustos. O corpo estava como que encolhido, as pernas e coxas próximas ao tronco. O paciente estava deitado de lado, torcido sobre si mesma, ou de bruços com as pernas dobradas sobre o abdômen e ambas as mãos escondendo o rosto. Se a raiva predominava, ela se lançava sobre o obstáculo, tentava agarrá-lo, abraçá-lo e mordê-lo. Muitas vezes ela era sua própria vítima, arrancava o cabelo, arranhava o rosto e o peito, rasgava suas roupas e, durante esse espetáculo melancólico, agravava a natureza terrível da cena com um acompanhamento de gritos de dor e raiva. A paciente havia perdido completamente a consciência. Fecha aspas. A relação entre esses acessos e a possessão é suficientemente óbvia, mas os estados são completamente idênticos, como Richer e quase todos os psicólogos franceses afirmam.
Um estudo mais aprofundado mostra que esse não é o caso, e é muito lamentável que isso até agora não tenha sido adequadamente reconhecido, pois isso teria sido considerado essencial para investigar mais profundamente do que até agora o estado psíquico durante a histeria dos interessantes casos que o Saltpeter teve a oportunidade de estudar. A grande diferença entre os ataques histéricos modernos e os antigos estados de possessão é psíquica. Vistos de fora, no que diz respeito a contorções e excitação motora, os estados são semelhantes. Mas do ponto de vista psicológico, na medida em que o estudo de casos modernos nos permite formular um julgamento, eles são, devido à atitude adotada pelos pacientes em relação aos seus acessos, totalmente diferentes. Hoje eles os consideram como fenômenos naturais, manifestações patológicas, mesmo que às vezes tentem resistir a eles. Eles nunca duvidam por um único instante que eles e somente eles experimentam esses estados que mesmo agora parecem frequentemente mostrar um caráter compulsivo, consequência de sua persistência, mesmo quando um indivíduo luta contra eles. Antigamente, ao contrário, a ideia de possessão surgia e ocasionava um desenvolvimento automático da compulsão na direção de uma personalidade secundária. Julgando pelos relatórios, nenhuma personalidade secundária manifesta jamais fala pela boca dos pacientes modernos, um fato que mostra entre histeria e possessão uma diferença tão radical que, pelo menos do ponto de vista psicológico, é impossível falar dos estados como sendo de alguma forma idênticos. Tão profunda é a influência da perspectiva geral nos processos psíquicos que ela imprime, até mesmo nas manifestações mais agudas da histeria, fisionomias amplamente variadas. Seria interessante, se tal tentativa fosse possível, analisar de perto nos documentos da literatura psiquiátrica essa transformação dos ataques histéricos sob a influência do progresso. Seria um capítulo da história da patologia psíquica, uma história que ainda não foi seriamente abordada pelo método da psicologia, e em particular da história da histeria, pois a histeria realmente tem uma história. E se não está sozinha nisso, a psicastênia também não está sem sua história, e os sistemas de alucinações das psicoses, especialmente a paranoia, frequentemente carregam um certo selo dos tempos, e sua história é, devido à sugestibilidade aguda que caracteriza esse estado, particularmente volumosa. Um levantamento histórico da patologia psíquica só seria possível em bases muito amplas e após um estudo minucioso e bastante abrangente de fontes históricas gerais relacionadas à história da mente e da civilização. Isso levantaria a questão da diversa constituição psíquica de raças e nacionalidades como uma acuidade proporcional à luz lançada sobre esse grande problema psicológico, a decadência psíquica de épocas inteiras. Todos esses são problemas que excedem em muito o escopo de seu domínio específico da psicologia.